E nessa noite eu queria falar sobre uma restauração da nossa visão enquanto estamos prosseguindo com Cristo. Na semana passada aqui nós falamos sobre o processo do desenvolvimento de uma vida cristã, né? Sobre a entrega, sobre o temor e sobre habitar na presença do Senhor. Sabe, algumas coisas básicas precisam ser recolocadas no lugar nesse tempo, querido. Não sei quantos aqui jogaram futebol, eu joguei muito mal, eu não sou um exemplo bom de futebol. O meu filho joga bem, mas deve ter puxado a mãe. Mas no futebol, diz que é necessário pegar um garoto ainda novo e começar ele para treinar fundamentos, colocar ele para treinar fundamentos, não é isso? E eu entendo que nesses dias, nós enquanto igreja, queridos, de repente nós estamos precisando treinar os fundamentos. Sabe aquelas coisas que para nós, durante muito tempo já estavam muito básicas, sabe? Algumas coisas que já não eram grandes revelações e nós queríamos uma nova revelação, e nós queríamos uma nova verdade, e às vezes nós ouvíamos alguma pregação e nós dizíamos, uau, essa é a nova verdade para esse tempo. E assim nós caminhamos durante muito tempo, atrás sempre de algo novo, algo novo, algo novo, algo novo. E eu compartilhei com a igreja, no começo do ano o Senhor disse para mim, olha, vocês não precisam nesse tempo de algo novo, vocês precisam viver aquilo que vocês já aprenderam de mim. E é interessante que desde então eu tenho ouvido do Senhor sempre, e parece que Ele está voltando mais no beabá com a gente. Eu já disse aqui algumas vezes, eu não sou teólogo, eu não sou um mestre da palavra. Eu comunico aquilo que o Senhor está comunicando comigo. Sabe, e eu estava meditando nesse texto, meditando nessa verdade, nessas coisas que o Senhor tem dispensado sobre nós nesses dias. E nós cantamos algumas delas aqui hoje. É interessante como o Espírito Santo trabalha em nós, querido. Nós precisamos voltar aos fundamentos, a um lugar de verdade, a um lugar de base, a um lugar de princípio. Sabe, de repente nós precisamos começar do começo. Parece redundante, mas não é. Porque muitas vezes eu falei na minha própria vida que eu iria recomeçar, ou que eu iria começar, e eu traçava sempre algo dali para frente. E sabe, um recomeço ou um começo, ele fala de uma linha inicial. E não adianta eu querer começar ou recomeçar os meus estudos partindo de uma pós-graduação, não, eu vou ter que ir no fundamento. Eu vou ter que ir ao fundamental, eu vou ter que ir ao médio, ao superior, e então após. São processos. E não adianta eu querer viver uma vida remendada com Deus, querido. Se de repente eu caí em algum lugar lá atrás e me disposicionei, e eu saí dos planos de Deus, eu saí do lugar que Ele tinha para mim, não adianta eu querer simplesmente daqui para frente fingir que nada disso aconteceu e seguir adiante. Eu entendo que nós precisamos nesse dia, de repente, viver um novo processo de conversão, e nós falamos isso aqui na semana passada. Sabe, de repente nós precisamos desconstruir muita coisa que foi construída dentro de nós, que só veio de repente para confundir o nosso intelecto, ou para trazer alguma coisa que massageasse o nosso ego, porque nos levava em estágios ou em degraus, aonde de repente o Senhor nem queria nos colocar, queridos. De repente nós precisamos voltar aos primeiros passos e ao primeiro caminho. Sabe, nós precisamos voltar e revisitar as nossas primeiras palavras, a inocência que nós tínhamos ainda de uma criança no Senhor. E de repente nesse tempo começar a caminhar correto e não cometer os mesmos erros que nós cometemos. E lançar uma semente correta para que a nossa colheita possa ser boa. Eu não quero trazer sobre você um peso ou um jugo e dizer que você está fora disso ou fora daquilo, sabe? E te trazer, assim, uma dor na tua consciência, e nem mesmo quero te despertar para um arrependimento nesse momento. Mas eu quero te fazer pensar aonde é que de repente você desviou os teus caminhos. Não desviou os teus caminhos do Senhor, como nós aprendemos. Desviado da igreja é aquele que deixou de vir aos cultos. Porque muitas vezes nós podemos estar desviados dentro da igreja.
Nós temos falado aqui sistematicamente, e de repente o diabo ele não quer te tirar de dentro da igreja, ele quer te imobilizar dentro dela. Agora, o que é que nós temos ouvido? O que é que nós temos visto nesse tempo? Sabe, e assim, eu estava meditando sobre os nossos sentidos e os nossos sentidos espirituais. Eu entendo que o Senhor precisa trabalhar nos nossos sentidos. Hoje, mais especificamente, eu quero falar sobre a visão e quero falar sobre o Senhor trocar de repente a nossa visão. O Senhor mudar a nossa lente, o Senhor mudar a forma como nós temos visto as coisas. E por isso nós vamos aqui discorrer sobre alguns textos e conversar sobre isso, mas, sabe, eu entendo que o Senhor precisa tocar e trocar todos os nossos sentidos, queridos. Nós precisamos ser renovados num contexto mais amplo da palavra. Nós precisamos ser batizados e imergidos em Cristo numa forma mais ampla do que a que nós conhecemos até hoje. Em Atos, no capítulo 9 e no verso 1, diz o seguinte: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns destes caminho, quer dizer homens, quer mulheres, que conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Diga, um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. Amém? Curva a tua cabeça, vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor nessa noite. Pai, nós te pedimos que o Senhor venha, meu Deus, comunicar, meu Deus, às nossas vidas aquilo que o Senhor quer comunicar nesse tempo. Que nós sejamos apenas um canal para escutar de Ti e comunicar aos Teus filhos, Pai. Que nós possamos fluir daquilo que o Senhor quer fluir nessa noite. Pai, guarda a nossa mente, guarda as nossas emoções. Meu Deus, nós repreendemos agora todo espírito de distração que vem para roubar a semente que está sendo lançada sobre a nossa vida. Pai, nós te pedimos que essa semente venha frutificar não 30, não 60, mas 100 por 1. Meu Deus, e que nós possamos ser pegos, Senhor, não no nosso intelecto, não na nossa capacidade de ouvir, mas que nós sejamos pegos por essa palavra no nosso espírito, Pai. Toca-nos, Senhor, de uma maneira diferente nessa noite. Que nós sejamos marcados pela Tua palavra e que nós sejamos reposicionados em Ti nessa noite, Pai. Pelo poder que é no sangue de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Sabe, querido, eu não sei se você conhece a história de Paulo e antes Saulo, né? Mas ele era um judeu estudado que conhecia muito da religião e que perseguia os cristãos por religião, né? E ele, no interesse de fazer algo bom para Deus, ele estava perseguindo e matando cristãos. E é interessante de que quando ele encontra com Deus, quando ele encontra com Jesus, né, e ele cai em terra, e ele escuta a voz do Senhor, sabe, o Senhor começa a trabalhar sobre os sentidos dele. E eu estava meditando nisso porque eu não sei como foi o teu processo de conversão, eu sei como foi o meu, né, ou de repente como foi o meu processo de não conversão. Mas muitas vezes nós aceitamos a Cristo, nós fazemos tudo aquilo que nos foi pedido, a gente faz uma oração de entrega,
né? Nós nos batizamos, e nós seguimos toda uma cartilha religiosa que nos foi ensinada. E eu não estou nem dizendo que isso é errado, querido, isso é parte do processo. Sabe, eu não vou aqui pregar contra o batismo, não sou maluco. Não vou aqui pregar contra a oração de aceitação e de entrega da sua vida a Jesus Cristo. E eu acho que isso é correto e muito correto. Mas sabe, eu queria te despertar que o processo de entrega das nossas vidas ao Senhor não pode parar nisso. E de repente nós hoje estamos caminhando em lugares onde o Senhor não desejava, em lugares onde o Senhor não tem para nós, porque de repente os nossos sentidos não foram trocados nesse processo de conversão. Eu começo a compreender aqui que a parte da restauração da nossa visão, né? Assim como nós falamos hoje sobre restauração de casamento, assim, a parte da restauração da nossa visão, querido, eu acho que o primeiro passo que o Senhor precisa fazer é nos cegar. Porque a nossa mente precisa ser realinhada com os céus. Os nossos pensamentos precisam ser alinhados, né? Nós entendemos que os olhos são a janela da alma, sim ou não? Sabe, de repente os teus olhos não conseguem governar, a tua mente não consegue governar os teus olhos muitas vezes. Mas certamente os teus olhos na maioria das vezes governam a tua mente. E esse processo que Paulo vive, ele escuta a voz do Senhor, ele cai, a Bíblia diz que ele está atônito no chão. E quando ele levanta, olha, o Senhor diz, olha, vai então, entra na cidade que lá te será dito o que convém fazer. E quando ele levanta, ele está simplesmente cego. E eu estava lembrando de alguns episódios, porque eu fiz uma cirurgia de miopia e astigmatismo em ambas as vistas. E quando eu estava meditando sobre essa palavra, eu estava me lembrando da minha mãe me tirando daquela clínica. Sabe, eu não estava enxergando nada, eu não enxergava nem vultos, para falar a verdade. Porque no começo eu enxerguei um pouco de vulto, depois eu não enxergava nada. E tudo que eu falava para o Senhor naqueles dias era, Senhor, minha vista vai voltar, a minha visão vai voltar. E eu fico imaginando Paulo caído, né, com toda a intelectualidade que ele tinha, com toda a bagagem que ele carregava, com tudo aquilo que ele acreditava de Deus, porque ele tinha uma crença em Deus, sim ou não? Ele carregava alguns conceitos e alguns pré-conceitos. Ele carregava algumas verdades que até então foram colocadas como verdades para ele. E ele está simplesmente largado no chão. E ele levanta daquele chão cego. Sabe, talvez nós precisamos começar a encontrar esse lugar de conversão novamente. Porque assim, né, na nossa modernidade evangélica, gospel, ou o rótulo que você queira dar, de repente o nosso processo de conversão ficou fácil, ele não nos custa nada. Pelo contrário, de repente quando eu venho e entrego a minha vida para Jesus, Ele ainda vai resolver de quebra todos os meus problemas. Pelo menos esse foi o evangelho que foi me vendido durante muito tempo. Esse é o evangelho que tem sido vendido por muitas pessoas aí fora. Agora, se de repente no dia em que você aceitou Jesus Cristo, entregou a sua vida para Ele, os seus olhos fechassem e abrissem, você deixasse de ver, talvez você fosse entrar num lugar onde eu creio que o Senhor colocou Paulo, num lugar de dependência. Porque o grande problema é que nós entregamos e nos convertemos ao Senhor, mas nós continuamos independentes. Nós continuamos pessoas que queremos viver conforme os nossos próprios passos. E esse primeiro processo de cegueira, queridos, ele gera um negócio que de repente está faltando em nós esses dias: olhar para nós mesmos. Sabe, Paulo teve um tempo aqui de 3 dias para olhar para si. Porque nós somos rápidos em criticar os nossos irmãos. Somos rápidos em criticar aqueles que nós chamamos de ímpios. Mas somos tardios em olhar para nós mesmos. Em reconhecer as nossas falhas. Em reconhecer as nossas debilidades. Em reconhecer as nossas deficiências. E nós queremos viver como super-homens, agora posicionados em Deus. Por quê? Porque eu tenho uma verdade. Mas de repente isso está só no meu intelecto, isso não causou nenhum tipo de mudança na minha mente.
E não causou porque a minha visão não foi trocada. Então, eu ainda não consigo enxergar o meu irmão conforme o Senhor enxerga. Sabe por quê? Porque eu vou dizer uma coisa para você: aquele que enxerga as pessoas como Cristo enxerga, dificilmente murmura e critica elas. Porque normalmente quando eu estou olhando para os defeitos do meu irmão, eu estou olhando na minha carnalidade. Isso não quer dizer que nós vamos ser nécios e vamos deixar de enxergar a realidade das coisas. Mas de repente, quando você enxergar algo no teu irmão, você pode fazer um exercício de fazer o seguinte: Senhor, como é que você vê ele? Como eu estou vendo é fácil, os meus olhos naturais já estão vendo. Mas como o Senhor está enxergando essa situação? Sabe, se você transportar isso para a tua realidade conjugal, né, para a tua vida conjugal, é a mesma coisa. Senhor, eu não quero ver a minha esposa como os meus olhos têm visto, mas eu quero ver a minha esposa como o Senhor a vê. Eu não quero ver os meus filhos com a minha intelectualidade para dizer que eles estão fazendo pirraça, ou que eles estão me desobedecendo, ou que muitas vezes estão me desonrando, porque isso é fácil detectar. Mas qual é a realidade de que o Senhor tem visto sobre seus filhos? Sabe, o grande problema é que os nossos sentidos continuam os velhos sentidos. Então, se antes eu criticava e antes eu tinha uma rapidez em olhar para a situação de uma maneira humana e racional, eu me converto, mas eu continuo com esses sentidos. E sabe, eu tenho compreendido que isso não tem a ver com o tempo de conversão, com o tempo de igreja, mas de repente tem a ver com o lugar espiritual que você se encontra hoje. Isso não quer dizer há quantos anos faz que você segue a Cristo, ou quantas vezes você entrou pela porta de uma igreja, ou quantas horas você sentou numa cadeira, ou mesmo quanto você serviu a Ele, quanto você ficou no ministério de louvor, ou na cantina, né, ou no ministério de limpeza, ou seja lá o que você fez para Cristo. Sabe, isso tem a ver com um processo de deixar o Senhor trocar os nossos sentidos, querido. Tem a ver com um processo de dependência. Sabe, as ansiedades que muitas vezes nos prendem, as angústias, depressão, doença do século, né? Tem a ver com a falta da troca dos nossos sentidos. Porque tudo está baseado, eu estava dizendo isso inclusive nesse fim de semana, tudo está baseado nas nossas expectativas, querido. E as nossas expectativas são geradas através das nossas visões. Quando eu enxergo algo, aquilo vai me gerar um desejo, ou vai me gerar no mínimo uma expectativa de algo. Sabe, e quando nós colocamos a nossa expectativa num lugar errado, quando a nossa visão está posicionada de uma forma errada, querido, você certamente vai se frustrar. Porque a Bíblia diz que os planos do Senhor são melhores e maiores que os nossos, e os pensamentos dele são mais altos que os nossos. Mas são os dele, querido. Agora nós estamos dispostos a trocar os nossos sentidos, a nossa racionalidade. Sabe, de repente nós estamos dispostos a abrir mão daquilo que foi construído durante tanto tempo, com tanto suor. Porque quando nós viemos para Cristo, querido, nós não precisamos abrir mão de nada, de verdade. Nos custa tudo, mas o que nós largamos para trás é a imundícia. Até isso foi um engano para nós durante muito tempo, porque nós falávamos assim, nossa, mas quando eu fui para Cristo, eu tive que largar tudo. Largar o quê? Largar uma vida de eternidade no inferno? Você renunciou ao inferno, você acha que está ruim? Agora, nós precisamos ter realmente os nossos sentidos trocados, e nesse processo, Paulo entra num lugar de dependência. Sabe, talvez todos nós aqui precisássemos de repente de 3 dias assim. Eu tenho um amigo que chama Pastor Rafael Conrado, de vez em quando. Sabe o que ele faz, querido? Ele tem um porão. E ele entra naquele porão, e dentro daquele porão tem um outro quartinho. E ele entra naquele quartinho que não tem janela. E ele se tranca e passa a chave por baixo da porta e fala para a esposa, ó, me tira daqui a 3 dias. Me tira daqui a 1 semana.
Eu não fiz isso ainda. Mas eu fico imaginando a primeira hora, a segunda hora, imaginando que já passou um dia sem relógio, sem janela, sem sol, sem dia nem noite. Sabe, de repente esse é um exercício que todos nós precisamos fazer. Nós precisamos entrar num lugar em Deus, querido, para compreender e começar a enxergar as coisas como Ele enxerga. E essas coisas precisam ser primeiramente trocadas em nós, e por isso que nós precisamos, num primeiro processo de renovação da nossa visão, olhar para nós mesmos. Sabe, isso não tem uma relação a ver com o outro. Sabe, num processo de desonra não tem a ver o quanto o outro está me desonrando ou o quanto eu merecia a honra. Mas num processo desse tem a ver o seguinte: o quanto eu estou posicionado em Cristo com as verdades que Ele me dá, com a identidade que eu tenho nele. Então de repente eu vou começar a olhar o próximo com os olhos de Cristo. E vou começar a compreender as coisas conforme Ele compreende. Vou começar a amar aquela pessoa conforme Ele ama. É o desenvolvimento da nossa fé que nós falamos na semana passada. Sabe, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Agora, muitas vezes nós usamos de 2 pesos e 2 medidas. Quando é comigo, eu sou compassivo. Quando é com o outro, eu sou radical. Não, querido, nós vamos inverter. Inverta essa balança. Sabe, Jesus Cristo morreu por nós sem pecado. Se Ele fosse olhar por mérito e demérito, o que nós faríamos? Agora, nós queremos começar a olhar para o novo, nós queremos começar a caminhar com Cristo e viver uma vida nova e viver um tempo novo, sem abrir mão das velhas coisas, sem abrir mão da minha zona de conforto, porque de repente eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo, porque eu não penso assim. Sabe, de repente eu sou bom demais para estar em qualquer lugar ou com qualquer pessoa. Porque esse é o processo do nosso ego e do nosso umbigo. Agora isso fala sobre uma visão míope. Lá em Marcos 9 fala quando Jesus cura o cego da aldeia. E num primeiro momento ele começa a enxergar pessoas como árvores. E depois o Senhor restaura a visão dele. Sabe, todas as vezes que o Senhor cura uma pessoa, todas as vezes que Ele manifesta um milagre, Ele traz um ensinamento, Ele traz um mandamento, Ele traz uma direção. Olha, vai, não peques mais, vai, não entre na aldeia. Eu não acredito num evangelho que não nos reposicione. Eu não acredito num evangelho que seja um evangelho fácil, que não vai te custar nada no sentido de ter que abrir mão das tuas convicções muitas vezes, de ter que, sabe, se submeter em amor. E submissão não fala sobre subserviência, mas fala sobre ser compassivo, ser companheiro de uma missão, estar submetido, submisso à missão de alguém. Agora não, eu sou bom demais para me submeter ao meu irmão, porque olha, de repente eu tenho mais tempo de casa, e nós somos assim todo o tempo. Nós somos assim na escola. Quando nós estamos no colégio e já estamos ali há algum tempo com algum grupinho e chega alguém de fora, a gente faz bullying. Era assim, eu não sei se é com você, mas quando eu estudava era assim. E depois no trabalho. Aí nós criamos a nossa própria panela e ai de quem tentar tocar nisso. Porque nós somos bons demais para chegar alguém de fora. E me respeita, eu tenho tempo de casa aqui. E o problema é que nós trazemos essa mentalidade corrompida para dentro da igreja. E aí nós queremos começar a viver em Deus, mas com uma mentalidade humana. E aí nós começamos a excluir as pessoas, ou começamos a achar que nós somos melhores, ou começamos a reivindicar. Que direito Jesus reivindicou? Me fala. Ele tinha o direito de não morrer. Mas ele sabia o propósito e o plano que ele tinha. O propósito e o plano que o Pai tinha para ele. E ele se submeteu.
Porque ele não tinha uma visão míope. Ele não enxergava apenas aquilo que estava estampado na cara, ele enxergava longe. E o processo de enxergar longe não vai falar só de uma visão física, mas vai falar de uma visão espiritual. Abra a tua Bíblia em 2 Reis, no capítulo 6. Sim, Deus. 2 Reis, no capítulo 6, no verso 8. Diz o seguinte: o rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou os seus servos, dizendo: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Por isso o rei de Israel enviou àquele lugar de que o homem de Deus lhe dissera, e a de que o tinha avisado, e se guardou ali, não uma nem duas vezes. Então se turbou com esse incidente o coração do rei da Síria. Chamou os seus servos e lhes disse: não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos seus servos: não, ó meu rei, meu senhor. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas no teu quarto de dormir. E ele disse: vai e vê onde ele está, para que envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã. Então enviou para lá os cavalos e carros e um grande exército, os quais chegaram de noite e cercaram a cidade. E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu servo lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te, essa gente de cegueira. E feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. E então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem é esta cidade, segui-me, e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. E sucedeu que eles, chegando em Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre a esses os olhos para que vejam. O Senhor lhes abriu os olhos para que vissem, e eles estavam no meio de Samaria. E quando o rei de Israel viu, e disse a Eliseu: feri-los-ei, meu pai. Mas ele disse: não os ferirás, ferirá tu os que tomasses prisioneiros com a tua espada e com teu arco. Põe-lhes diante pão e água, para que comam e bebam, e vão para o seu senhor. E apresentou-lhes um grande banquete, comeram e beberam, os despediu, e foram para o seu senhor. E não entraram mais tropas de sírios na terra de Israel. Sabe, se você meditar nesse texto, algumas verdades estão explícitas aqui. Porque o servo do profeta, quando ele se levanta de dia e ele abre a porta e ele olha com os olhos naturais, ele olha de uma forma física, ele vê o quê? Um monte de soldado contra ele. E isso é interessante porque nós muitas vezes gastamos tempo com o Senhor, estamos nos relacionando com Deus, estamos gastando tempo com Ele, né? E eu não estou nem falando de tempo em igreja, de tempo de culto, mas de tempo que nós devemos ter com o Senhor no nosso secreto, na nossa casa, né? No culto que deve continuar e não se encerrar aqui. E muitas vezes nós estamos ali muito firmes e muito cientes do que estamos fazendo com Cristo, mas ao primeiro sinal de dificuldade, a nossa visão se torna uma visão humana.
E nós começamos a enxergar de uma maneira racional, conforme nós estamos vendo. Sabe, e fé é a certeza das coisas que não se veem, mas se espera. Sabe, um homem que caminha sobre fé, ele não pode caminhar amparado naquilo que os olhos deles está dizendo. Então, quando eu entrego a minha vida para Cristo, eu entro nesse processo de olhar para mim mesmo, como o Senhor me olha. Eu tenho a minha identidade restaurada, eu preciso começar a olhar o meu exterior, a minha volta, como o Senhor também está vendo. Para fazer um diagnóstico correto do que os céus estão pensando a respeito de algo, eu preciso começar a enxergar as coisas como os céus enxergam. Não dá para servir a Deus e para entender Deus com uma mentalidade humana, querido, com uma racionalidade. E quando nós começamos a olhar as coisas conforme o Senhor enxerga, isso vai transformar também os nossos pensamentos. Sabe quando fala lá em Romanos 12 sobre a renovação de mente? Querido, se eu começar a ver as coisas como o Senhor as vê, se eu começar a enxergar o reino do Espírito como o Senhor está enxergando, automaticamente a minha mente vai ser renovada. Se os olhos são a janela da alma, e se a minha mente é guiada de repente por aquilo que os meus olhos estão vendo, né? Isso num sentido ruim, mas também é uma verdade no sentido bom. Se eu começar a enxergar as situações à minha volta conforme o Senhor enxerga, querido, automaticamente eu vou passar a pensar como o Senhor pensa. As prioridades vão passar a ser as prioridades do Senhor. Os meus pensamentos vão passar a ser os pensamentos dEle. Amém. As coisas que me importam vão passar a ser as coisas que importam para Ele. Sabe, os lugares em que eu vou me colocar são os lugares em que Ele quer que eu esteja. Os meus pés vão começar a andar em lugares onde Ele quer que eu ande. Agora, para isso eu preciso que os meus olhos se abram para o reino espiritual. Eu preciso que os meus olhos se abram para as verdades de Jesus Cristo. Agora, como eu vou começar a enxergar as verdades de Cristo se muitas vezes eu as desconheço? Ou se eu as conheci e simplesmente deixei passar? Se eu ouvi com esse, soltei com esse. Por isso que a palavra precisa ser impregnada em nós. Sabe, o servo chega para Eliseu desesperado e fala: a gente está cercado. Deus o livre e guarde, né? Esse pedacinho foi eu que pus agora, na imaginação santificada, né? Mas eu fico imaginando, será que esse menino estava com medo ou não? Será que você abre a porta e vê um exército cercando? Você vai pensar assim: não, eu estou tranquilo. Mas um homem de Deus falou: querido, olha, eu vou orar aqui. E ele ora e ele pede o quê? Para que os olhos do servo se abram. E aí quando o servo abre a porta de novo, ele vê um exército muito maior cercando aquele exército. Um exército de fogo. O Senhor ali renovou o sentido daquele menino. Sabe, se de repente você deixar o Senhor trocar a tua visão, querido, as suas lutas, essas batalhas que têm te corroído, têm te matado, têm te aprisionado, têm te corrompido, vão passar a ser nada. Porque você vai passar a enxergar as coisas como o Senhor enxerga. E é interessante que vai seguindo o texto. E para que Eliseu não fosse morto, o que o Senhor faz com o exército inimigo? Cega. Está começando a compreender a importância da visão, a importância de ter uma visão correta, a importância de enxergar as coisas de uma maneira, de uma forma correta. Sabe, eu não sei qual é a estação que você tem passado, qual é a tua temporada atual. Eu não sei o que é que tem te aprisionado, o que é que tem te apertado. Eu não sei o que é que tem te angustiado.
Mas eu sei que nós servimos a um Deus onde nós precisamos buscar a conhecê-lo e conhecê-lo mais. E pedir que Ele venha para governar as nossas vidas. Sabe, e que Ele venha nessa noite, sabe, num ambiente profético para reposicionar os nossos sentidos. E trazer sentidos celestiais para as nossas vidas. Sabe, para trocar a minha visão, para trocar a minha audição, para trocar o meu olfato, o meu paladar, para trocar a minha fala, para trocar o meu tato. Sabe que, como Paulo falou, que já não seja mais eu, mas que Cristo vive em mim. De repente, se os seus sentidos forem trocados nessa noite, querido, não vai ser mais você que vai estar amanhã no trabalho, não vai ser mais você que vai estar amanhã, sabe, de repente numa mesa de café da manhã com um monte de conta para discutir com o seu cônjuge qual vocês vão sortear para pagar. Não vai ser você que vai estar amanhã diante de um resultado, de um exame, que muitas vezes tem te agoniado e te angustiado. Sabe, essas situações todas, elas são postas à nossa frente o tempo todo. Mas homens que conhecem os céus, homens que são guiados por uma voz do Senhor, homens que tiveram seus sentidos trocados, olham conforme o Senhor olha a situação. Sabe, a minha oração nesses dias é para que as nossas mentes sejam trocadas, para que a nossa visão seja trocada, para que a nossa expectativa seja reposicionada no Senhor, para que eu possa ter expectativa naquilo que é correto e de acordo com os céus, querido. Para que eu possa fluir no propósito que Ele tem para mim e para você. Sabe, é um tempo de despertar da igreja do Senhor. Nós estamos vivendo os últimos dias da igreja. Até quando nós vamos ficar passivos, assistindo aquilo que está acontecendo, e não nos comprometer com aquilo que precisa ser feito, querido? Nós não temos mais tempo de pensar nas nossas vontades, no nosso ego, naquilo que me faz bem ou naquilo que eu não gosto. Sabe, nós precisamos encontrar um lugar maior do que esse para viver. Nós precisamos viver com o Senhor onde nada mais me importa. Sabe, onde tudo que me importa é o Senhor. Onde nenhuma verdade seja maior do que a verdade dEle. Onde nenhuma pintura, como se diz em inglês, nenhuma picture seja maior que a dEle. Sabe, a parte de uma visão restaurada vai ser uma mente restaurada, querido. A parte de uma mente restaurada vai ser um andar restaurado. Agora nós precisamos sair da nossa zona de conforto. Nós precisamos ser ativados naquilo que o Senhor tem para cada um de nós, querido.